Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Espero que você esteja aproveitando e aprendendo juntamente comigo. Nós vamos crescendo na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E hoje nós estamos aqui com o capítulo 25, que vai falar do novo casamento de Abrão com uma mulher chamada Cetura e os filhos que ele teve com ela. E aqui nós damos início também ao nascimento de Esaú e Jacó. Aqui nós vamos aprender bastante coisa, hein? Muitas coisas acontecem num único capítulo que vão refletir lá no final, porque esse nosso Deus ficará conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, que vai morrer nesse capítulo, e o Deus de Jacó, que vai gerar os filhos até nós chegarmos no Senhor Jesus. Amém? Toda a geração de Israel começa a ser descrita nesse capítulo. Então, o que nós vemos aqui no 25? Primeiramente, Abraão se casa com Cetura, ele tem muitos filhos com ela, mas ele deu a Isaac a sua herança. Para os filhos de Cetura, ele só deu presentes. Você pode escolher o que você quer receber do Senhor. Se você não é filho, herdeiro legítimo, e você só se torna herdeiro e filho verdadeiro por meio de Cristo Jesus, quando você recebe o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz lá em João 1,10, que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você pode escolher se você quer a herança, que a herança é para os filhos legítimos, que são aqueles que são adotados em Cristo Jesus, ou se você só quer presentes de Deus, porque presentes o Senhor pode te dar. Ele pode te dar uma cura, Ele pode te abençoar, pode te prosperar, pode te dar um livramento, mas herança eterna o Senhor só dá aos filhos. Isso aí você presta muita atenção, porque diz que aqui, para os filhos de Cetura, ele deu presentes e os despediu. Mandou que eles fossem lá para a região do Oriente. Amém? Depois diz que ele morreu com 175 anos e ele foi enterrado na cova de Macpela. Essa cova de Macpela até hoje existe lá em Israel. É muito famosa, muito visitada, no campo de Efron, que ele comprou dos filhos de Et, que são os Heteus. Lembra? Nós vamos ver depois os Heteus, os Jebuseus, os Fariseus, e vários Eus. Nós vamos ver que vão ter muitos problemas com Israel. Deus abençoou a Isaac, que habitava junto a um poço chamado Laai-Roi. Ele habitava ali. Ismael teve 12 filhos. Ismael, o filho da carne, o filho da Agar. E ele criou então 12 que nós chamamos, como a Bíblia chama, de 12 príncipes, porque eles geraram várias nações. Aquelas nações todas ao redor do Oriente Médio, todas ali ao redor de Israel, que são vários povos, várias tribos, várias nações, são descendentes aqui do Ismael, porque a palavra de Deus já nos diz que eles morariam de frente para os seus irmãos. E assim foi e assim é até hoje. Eles são todos vizinhos ali, certo? E diz que em frente ao Egito fez as tendas diante da sua face e da face dos seus irmãos. Como Deus tinha dito, né? Que eles morariam de frente um para o outro. O Isaac, então, tinha um problema. A Rebeca não conseguia conceber. Rebeca era estéril. E aqui a palavra diz assim que eles oraram muito, ele orou instantemente, ele ficou insistindo com Deus, ele ficou ali no pé do Senhor. Se você também está querendo ter filhos, ou se você precisa de uma bênção grande do Senhor, olha como que você faz para conseguir. Ore como ele orou, instantemente, é sem parar, é ali no pé do Senhor, todo dia. Levanta, Senhor, se lembra de mim, não esquece do teu servo, Senhor, lembra da minha causa, Senhor, eu preciso que o Senhor salve essa pessoa, eu preciso que o Senhor visite essa família, eu preciso que o Senhor cure esse doente, eu preciso, Senhor, fique no pé do Senhor,
Fique incessantemente, instantemente, completamente, todos os dias, todas as horas da sua vida. E o Senhor vai ouvir a sua oração. E diz então que o Senhor visitou a Rebeca e ela gerou 2 filhos. 2 filhos foram gerados dentro dela, Esaú e Jacó. Só que disse que as crianças, lá dentro dela mesma, eles brigavam. E ela ficava doida com aquela briga, né? Porque o tempo todo eles estavam ali se socando, né? E ela falou para o Senhor, o que está acontecendo aqui dentro de mim? E ele disse, o Senhor disse, porque tem 2 nações no teu ventre, e esses 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Até hoje a gente sabe que, embora Israel seja menor do que todos aqueles povos que estão ao redor deles, eles nunca têm vitória contra ele, contra Israel, porque Israel é o povo escolhido, é o povo de Deus, e a gente tem que saber disso e tem que colocar isso na nossa cabeça. A palavra de Deus diz para nós nunca deixarmos de orar pela paz em Jerusalém, pela paz do povo israelense, porque são os eleitos na carne. Nós somos eleitos, como eu já falei, no Espírito, por meio de Jesus Cristo. A nossa eleição é espiritual, mas a eleição deles é física. Eles foram escolhidos, separados, e por isso Deus nunca vai deixar a promessa que ele fez a Abraão e sempre vai proteger aquele povo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e agora o Deus de Jacó, que vai nascer nesse capítulo. E até o nascimento deles é na base da briga. Diz que primeiro saiu um, e sempre que nasce, ou que nasce primeiro é o primogênito, e portanto é o que herda a bênção, e é o que herda tudo. E o Esaú porque ele era ruivo, e o pessoal, Esaú significa vermelho, porque ele tinha a cabeça, os cabelos vermelhos. E ele nasceu primeiro. Mas daí saiu o Jacó, mas ele saiu agarrado no calcanhar de Esaú. Eu quero a sua primogenitura. Desde o ventre eles já brigavam, eles já tinham problemas. Olha que coisa, né? Essa guerra, porque essa batalha não é física, essa batalha é espiritual. Dali nasceram 2 nações, dali nasceram 2 filhos que vão acabar brigando um com o outro, vão se tornar inimigos, mesmo que irmãos, né? Aí os meninos cresceram, diz que o Esaú era um homem de caça, ele era um caçador, mas o Jacó não, o Jacó era um varão simples que habitava em tendas. Esse Jacó é o que vai virar Israel, porque por enquanto ele chama Jacó, Jacó quer dizer que é um enganador, que é um mentiroso. Olha o nome que ele nasce, né? Mas quando ele tiver um encontro com Deus, ele vai virar príncipe e vai mudar o nome dele. Deus vai mudar o nome dele para Israel. E diz que o Isaac, ele amava o Esaú, mas a Rebeca, a mulher dele, amava Jacó. Olha que coisa. Até aí eles tinham um problema, né? Um era protegido do pai, o outro era protegido pela mãe. Chegou um dia que o Jacó cozeu um guisado e ele veio até Esaú no campo, e o Esaú estava cansado, tinha trabalhado o dia todo, estava lá esgotado, e nessa hora Esaú disse a Jacó, me dá um pouco aí do seu guisado, me dá um prato de comida que eu estou morrendo de fome. Aí o Jacó, espertinho, né, porque ele sempre você vai notar que ele sempre vai tentar tirar vantagem de tudo, ele é esperto, ele é enganador, ele tenta de tudo, porque o que ele quer? A primogenitura do irmão. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão, porque ele queria a primogenitura. E aqui ele vai oferecer para o Esaú um prato de lentilha a troco da primogenitura. Você sabe quantas pessoas têm trocado um prato de lentilha pela sua bênção? Pela bênção de ser chamado filho de Deus? Muitas pessoas abandonam ao Senhor por causa que o mundo oferece para elas uma porcaria de um prato de lentilha. E na hora da fome, parece maravilhoso, resolve o seu problema. Só que resolve o seu problema naquele minuto, naquele momento. E depois
E a longo prazo, o que acontece? Só tristeza, só tragédia, porque você não pode trocar a bênção do Senhor por nada. E aqui disse que o Esaú então falou, eu estou perto de morrer, para que me serve a minha primogenitura? Ou seja, Esaú desprezou a bênção do Senhor, desprezou a primogenitura dele. Por isso o Senhor permitiu que o Jacó tomasse dele o que ele tinha de mais precioso, a primogenitura. Ele vai cair em si. Depois que ele matar a fome, ele vai perceber a bobagem que ele fez, vai querer... Bom, isso é para a próxima história, né? Mas aqui ele simplesmente faz uma troca terrível, E diz que Jacó deu o pão a Esaú, deu o guisado da lentilha e esse comeu. E ele fez assim, você vai ter que jura que você vai me dar a primogenitura. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Não despreze a sua primogenitura. Não despreze, porque Jesus é o primogênito e nós somos co-herdeiros com Ele. Ele é o herdeiro de tudo, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nunca despreze a coisa mais preciosa que você tem, a sua primogenitura, juntamente com Cristo Jesus, o primogênito de Deus. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com o capítulo 26, aonde o Isaac vai se mudar para outro lugar. Um abraço em Cristo Jesus. Fiquem abençoados. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com as pessoas que você ama. Se você também aprendeu alguma coisa com esse capítulo, todos os capítulos da Bíblia, nós vamos aprender coisas preciosas. E quanto mais você lê, mais você aprende. Um abraço, até amanhã.